Todo mundo sabe que a CBF estava uma bagunça desde a última Copa, que os treinadores não fizeram bons trabalhos no comando da seleção brasileira, mas teve um problema que é pouquíssimo falado pela imprensa e pela torcida, que atrapalhou demais o time nesse ciclo para a próxima Copa do Mundo. Eu vou te falar logo depois da vinheta. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. O grande problema que eu quero abordar aqui no vídeo de hoje são as lesões, e eu acho que as pessoas não têm real dimensão do quanto isso prejudicou a seleção brasileira desde a Copa de 2022. E eu não tô falando só do Neymar não, tá? Tô falando aqui de pelo menos 9 jogadores que eu vou citar aqui todos ao longo do vídeo, que poderiam ser tranquilamente titulares da seleção brasileira e que em algum momento ou em vários momentos do ciclo não estiveram à disposição dos técnicos, algo que atrapalhou demais no desempenho e na continuidade do trabalho na seleção brasileira. No vídeo eu vou focar nos jogadores que estiveram afastados por mais tempo, mas vale lembrar que em praticamente toda a convocação, pelo menos do Dorival Júnior, a gente teve algum corte, nem que seja de um jogador, de dois, até de três. Em todas as convocações do Dorival Júnior, nenhuma ele pôde contar com todos os jogadores que ele gostaria, que fizeram parte lá da primeira lista. Em todo momento ele teve que cortar alguém. Então, vou começar falando aqui nome a nome para vocês terem noção em quanto tempo que esses caras ficaram fora, para a gente ter uma noção real do quanto as lesões prejudicaram a seleção brasileira. Eu separei aqui 9, provavelmente eu esqueci algum que também se lesionou e ficou afastado por mais tempo. Vocês me ajudam a lembrar aí nos comentários, mas é praticamente um time. São 9 jogadores de linha aqui que poderiam ter ajudado muito mais a seleção brasileira. Começar pelo lateral direito, Dodô, da Fiorentina. Ele ficou 6 meses afastado entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024. É um cara que, beleza, não é titular absoluto hoje da seleção, porque a gente tem o Wesley e o Wanderson, mas eu acho que ele tá logo ali depois dos dois. Mas, até pouco tempo, nesse período que ele ficou afastado, o Wesley ainda não era unanimidade, longe disso. Wanderson também ainda não estava muito no radar da seleção brasileira, apesar que já estava um pouco mais. O Dodô é um cara que já era bem falado, já vinha entregando bem na Fiorentina, e mesmo assim a gente não pôde contar com ele durante 6 meses. O Ian Couto, ok, estava bem nesse período, né? A época que o Ian Couto e o Savinho estavam muito bem no Girona, mas a gente tinha o Danilo, que não era uma bola de segurança, e o Ian Couto, que ainda era um cara muito jovem, que até hoje não se firmou assim num cenário mais competitivo. Então o Dodô poderia ter ajudado muito mais, ou pelo menos disputado alguns minutos pra gente ter uma noção do que ele poderia entregar. Mas eu vou te falar, de todos os nomes da lista aqui, talvez ele seja o menos relevante, assim, com todo respeito ao Dodô, porque os outros aqui vocês vão ver que são caras de muito peso. O segundo que eu quero falar sobre é o zagueiro Bremer da Juventus, que está lesionado desde outubro de 2024. Ele retorna só na próxima temporada. É um cara que vinha começando a ganhar mais minutos com a camisa da seleção brasileira. Eu ainda acho muito subestimado, tá? Tanto pela torcida quanto pela imprensa como um todo. Eu vi uma galera convocando a seleção assim para a Copa de 2026, simplesmente deixaram o Bremer de fora. E que, ao meu ver, assim, ele voltando no físico, no ritmo, nas condições técnicas que ele estava, não existe o Bremer fora da próxima Copa do Mundo. Ao meu ver, para muitos ele vinha sendo até superior a outros zagueiros que viviam ótima fase. Eu vou citar eles daqui a pouquinho ao longo do vídeo, que também estão lesionados ou estiveram lesionados por muito tempo. O Bremer, ele vinha sendo o melhor zagueiro do campeonato italiano. E, cara, pra gente ter mais confiança, igual, por exemplo, o Bremer hoje não tem um resquício de moral que o Alex Ribeiro tem. Por quê? Beleza, coletivamente a seleção melhorou, o que ajudou o Alex Ribeiro, Alexandro, né, do Lille, a ganhar moral, a fazer boas partidas, mas o Bremer não teve sequer a chance de fazer uma partida desse nível, cara. Beleza, foi titular em um jogo ou outro, obviamente eu não tô tirando mérito do Alex, mas a gente poderia ter tido o Bremer no melhor momento da carreira dele, em jogos que a seleção brasileira não estava muito bem, inclusive contra a Argentina, por exemplo. Imagina se era o Bremer no lugar do Murilo. Não que o Murilo não seja um baita zagueiro, mas o Bremer vinha passando muito mais confiança. Então, eram oportunidades pro Bremer mostrar o futebol dele e que a gente não pôde contar com ele durante muito tempo. E, por falar em zagueiro que a gente não pôde contar, foi o caso mais emblemático aqui, talvez depois do Neymar, seja o Militão. Agosto de 2023 até março de 2024 ele não pôde jogar, e depois teve nova lesão agora em novembro de 2024 e vai ficar fora até agosto de 2025.
Para muitos também, ele disputa com o Bremer para ver quem é o melhor zagueiro brasileiro. Então, assim, é indiscutível a qualidade técnica do Militão, titular absoluto do Real Madrid em condições plenas, né, em boas condições, o que não vem acontecendo. E o Militão, no momento em que ele esteve à disposição da seleção, ele foi um dos melhores. Se você pegar a Copa América, o Militão tranquilamente foi um dos melhores jogadores do time. E ele ficou 17 meses fora desde o final da última Copa do Mundo. Então é mais um cara que poderia também ser testado como lateral direito mais defensivo, já que o Dorival vinha jogando com o Danilo por ali, o Militão poderia fazer isso, tem tranquilidade para jogar nos dois lados da zaga, tem boa saída de bola, é um baita zagueiro protegendo a área. Então é mais um cara que eu vou bater nessa tecla. E aí, para fechar aqui a trinca da zaga, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que se lesionou. Esse também é uma lesão um pouquinho mais curta, né? Em abril de 2025 vai ficar fora até o começo da próxima temporada, né? Mais ou menos agosto. Então não foi um período tão grande, a gente pôde contar com o Gabriel por maior parte do tempo, mas ele ficou fora das últimas 2 convocações, pelo menos, né? E não sabemos como que ele vai voltar, se ele já vai poder retomar. A mesma coisa do Bremer e do Militão, né? Eu tô contando aqui que eles vão voltar no começo da próxima temporada, mas a gente tem que ver se os caras vão voltar como titulares, se eles vão voltar bem fisicamente, tecnicamente. Então pode ser que isso ainda tire eles de mais uma data FIFA, sem contar que em jogos decisivos, como eu disse, contra a Argentina, contra a Colômbia, a gente não pôde contar com vários desses caras. O Gabriel, por exemplo, não pôde jogar contra a Argentina, mais um que fez muita falta, e aí a gente começa a ver o quanto isso tem impactado, assim, beleza, não tô tirando também a questão técnica e coletiva do time, que vinha muito mal, não tô falando que esses caras resolveriam o problema, mas é fato que são jogadores da primeira prateleira do futebol mundial. Tô falando aqui de 3 dos melhores zagueiros. Cara, se você fizer uma lista aí, vou ser bonzinho aqui, tá? Top 20 zagueiros do mundo. Esses 3 aqui, provavelmente, se você considerar o auge deles, que eles estavam antes de se lesionar, eles vão estar, provavelmente, talvez até num top 10, porque a gente tá falando aqui da elite mesmo do futebol mundial. A temporada do Gabriel Magalhães pelo Arsenal foi um absurdo. E aí agora entrando numa posição carente da seleção brasileira. Outro cara que eu acho que foi muito prejudicado pelas lesões, e aí a galera que acompanha aqui o canal já deve estar cansada de ouvir eu falar do nome desse cara, é o Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, que ficou afastado de setembro de 2023 até abril de 2024. Esse foi muito impactado mesmo, assim. Eu acho que se não fosse as lesões, ele poderia ter tido uma sequência muito boa. O Diniz gostava muito dele. E eu acho que ele não entrou no radar do Dorival também porque ele demorou a engatar. Então, assim, a gente tá falando aqui de setembro até abril de 2024, de setembro de 2023 até abril de 2024, mas o Caio Henrique, ele voltou a jogar a bola mesmo a partir de setembro, outubro, novembro do ano passado, que ele voltou a ser o Caio Henrique que a gente tá acostumado, porque a lesão não só prejudicou ele em termos de ser convocado, mas quando ele voltou num ritmo abaixo. Então ele demorou a retomar a titularidade absoluta do Mônaco. Então, na verdade, não são só de setembro até abril, a gente tá falando aí de praticamente um ano que o Caio Henrique foi prejudicado devido a uma lesão. Então, assim, e nesse período, o Dorival, não é que o Dorival fechou o olho e foi só com o lateral esquerdo, o Dorival chamou Wendel, Ayrton Lucas, Arana, Abner, Alexandro, Alex Telles. Eu acho muito difícil de imaginar que se o Caio Henrique não tivesse tido a lesão, ele não tivesse sido convocado. Não tô falando aqui também que talvez ele seria a solução absoluta. Ao meu ver, ele ainda é o lateral mais técnico que a gente tem, apesar de ter alguns problemas defensivos. Ficou fora da última convocação por opção técnica do Ancelotti, ok, mas é isso que eu tô falando. Se ele joga com o Dorival e tem atuações razoáveis, boas, pode ser que o Ancelotti ia chegar e falar, pô, já temos um lateral esquerdo aqui mais consolidado, vou dar mais uma chance aqui pra ele. Entende? Então o Caio Henrique foi um cara muito impactado e eu acho que a seleção também perdeu muito ao não ter o Caio Henrique por lesões. E antes de falar aqui os próximos nomes, ainda tem 4, e são 4 atacantes praticamente. Eu quero pedir você para se inscrever no canal se você é novo por aqui, se você gosta do tema seleção brasileira, vai receber mais vídeos sobre tática, análise, informações, curiosidades, histórias, bastidores da seleção brasileira e para você deixar o like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se você deixa o like, é rapidinho, né? Não custa nada e para mim significa muito porque o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Então, se você puder dar essa força, ajuda demais no crescimento aqui do canal. Voltando para nossa lista, então, o próximo, cara, aí não tem jeito de eu não falar, né? Neymar. E aí eu fiz uma coisa diferente, né? Ao invés de falar quando o Neymar não esteve disponível, eu achei mais fácil falar quando ele esteve disponível. Ele disputou apenas 4 jogos pela seleção brasileira desde a última Copa. É muito pouco. Assim, beleza, a gente vai falar de
de comprometimento, de questão extracampo do Neymar, o quanto que ele se dedicou para manter o nível físico dele, né, o condicionamento físico. A gente pode entrar nesse tema em outro vídeo, mas eu quero falar aqui sobre o impacto que a gente teve com a ausência do Neymar na seleção brasileira. Pode não gostar dele, pode falar que ele é um ex-jogador, que ele tá aposentado, que não tem mais chance dele retornar, mas é inegável que, e aí é uma coisa que foge do controle dele, né? Pelo menos assim, no momento da lesão não é a culpa do Neymar, né? Você pode falar da preparação dele prévia, mas no momento ali não é algo que ele procura, que ele quer se lesionar, obviamente que não. E no caso da última lesão mais grave dele foi totalmente ao acaso, né? Não foi nem uma porrada, foi uma coisa ali, uma jogada que ele pisou errado e sofreu uma lesão grave no joelho. O Neymar, a gente sabe a qualidade que ele tem, né? O quão impactante ele foi durante esses 15 anos que ele esteve na seleção brasileira. 15 não, né? 13, vou colocar 13, porque desde 2023 a gente não pode contar com ele. Então, é de longe o nosso jogador mais técnico desde 2010. E, cara, vai falar que o Brasil não foi impactado pela ausência do Neymar, pra mim não dá, assim. Realmente, eu acho que se o Neymar não se lesiona, era outra cara da seleção brasileira. Tanto é que a gente tem boas atuações com o Neymar em campo, contra a Bolívia, por exemplo. O Neymar dá outra cara pra seleção, ou dava, né? Eu ainda fico nessa divisão de sentimentos, né? Se ainda dá pra contar com ele ou não, sinceramente, só não gosto de ficar arriscando o futuro, vamos esperar pra ver mesmo. Nesse momento é fato que não dá, né? Não dá pra gente prever algo contando com o Neymar, mas é inegável que se o Neymar tivesse em campo, a gente poderia ter tido o Vinícius Júnior, por exemplo, com menos responsabilidade em campo, e aí ele poderia ter rendido mais, a gente poderia ter tido uma seleção mais leve, um outro estilo de jogo, sabe? É um cara que falta na seleção brasileira, né? A gente não tem um camisa 10 que sabe pifar tão bem os caras. Eu gosto de usar esse termo pra deixar claro que é aquele passe de que quebra a linha, a última linha, e como que encaixa, né, cara? O Neymar, por exemplo, com o estilo de jogo do Vini e do Rafinha, que gosta de atacar espaço o tempo inteiro, os dois, como que o Neymar recebendo, distribuindo para os dois na linha de fundo, né, entre o zagueiro e o lateral, como que ele seria importante nesse ciclo, mas infelizmente a gente não pôde contar com ele, muito pelas lesões. E aí, mais uma vez, você pode comentar aí, é por descaso dele, é por azar, o que é, mas o fato é que Neymar fez muita falta. E aí, outra posição carente é que eu vou citar 3 jogadores de uma vez, que é a camisa 9 da seleção brasileira. E aí eu acho que a galera não pensa nisso, né, porque nenhum dos 3 é unanimidade, beleza, mas os nossos 3 últimos centroavantes na Copa de 2022, que foram os 3 convocados pelo Tite, não estiveram praticamente em nenhum momento totalmente à disposição da seleção brasileira. E aí eu falo aqui de Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. O Richarlison, e aí eu vou falar aqui um por um, ele ficou fora 316 dias por lesão. Foram 10 meses, praticamente 10 meses, né? Nesse período ele disputou só 8 jogos pela seleção brasileira, sendo os 2 últimos agora com o Ancelotti, então falar assim 6, né? Desde a última Copa com os outros treinadores. E o Richarlison, beleza, você pode não gostar dele, mas o Richarlison tem 20 gols e 50 jogos pela seleção brasileira. É um número muito bom. O Jesus, ele ficou 519 dias lesionados. Cara, isso é praticamente o período todo, né, cara? 2 anos aí praticamente, desde a última Copa. E aí, já na última Copa, ele foi desfalque, né? Ele fez 5 jogos só pela seleção. Inclusive, ele não ficou à disposição. Eu acho que pouca gente lembra disso, porque ele era reserva. Mas o Jesus, ele não estava à disposição para jogar nem nas oitavas, nem nas quartas. Porque ele já tinha se lesionado na Copa. E o Pedro, ele ficou fora de setembro de 2024 até abril de 2025. Mais uma vez, eu entendo que não são caras que a gente olha e fala, pô, se eles tivessem, tava resolvido o problema de centroavante. Mas é inegável que ter pelo menos um deles ajudaria muito. Tanto é que o Ancelotti, pela falta de opções, recorreu ao Richarlison, que obviamente, assim, ao meu ver, era claro que ele ainda não está no ritmo ideal para ser convocado para a seleção brasileira. E aí você tem o Pedro, que também é um cara diferente, né, assim, em termos de característica, você vê poucos com o refino técnico que ele tem, de domínio, de fazer o pivô, de cabeceio, até de finalização. E aí tem o Endrick surgindo, que é reserva, o Igor Jesus, que também é um baita centroavante, mas ainda se desenvolvendo, não é o nome também, sabe? Evanilson, João Pedro, que aí já é um pouco mais falso 9, Matheus Cunha também. Então aí se a gente fala, pô, o Brasil não tem camisa 9, beleza, mas não tem camisa 9 a partir do momento em que os últimos 3 convocados não estiveram à disposição quase nunca para a seleção brasileira, né?
Eu lembro também, acho que o Pedro já tinha sido cortado antes. Então, a gente não pôde contar com 3 dos nossos melhores centroavantes. Pode falar que não são os melhores do mundo? Ok, concordo. Mas que eles estão ali no top 10 de centroavantes da seleção brasileira, isso eu não tenho dúvida. O Jesus, inclusive, podendo ser um segundo atacante, né? Nesse estilo do Ancelotti jogar, por exemplo, o Jesus poderia ser útil, porque a gente subestima muito o Gabriel Jesus, né? Falei pouquíssimo sobre o Gabriel Jesus aqui ao longo desde a criação do canal, mas eu gosto muito do Gabriel Jesus. Eu não acho que ele seja um camisa 9 em termos de ser confiável, de entregar gol. Acho que nesse sentido a gente tem outros nomes melhores, mas o Gabriel Jesus como um segundo atacante, por exemplo, pode render demais, fazendo a função que, por exemplo, o Matheus Cunha fez, talvez um pouco mais à frente, né? Sendo um cara de mais chegada, mas que tem uma condição de bola excepcional, é um cara muito inteligente, que, beleza, não tem a finalização, mas a finalização como recurso técnico mais aprimorado, mas que é um baita jogador. Não é à toa que ele ficou lá no City vários anos, tá no Arsenal, mas não é aquele centroavante de fato. De toda forma, eu acho que ele poderia ter agregado muito para a seleção brasileira. E aí, só para fechar aqui, na última convocação, e aí, olha para você ver, eu falei aqui de jogadores que ficaram fora por muito tempo, mas só na última convocação a gente não pôde contar com, e aí, de forma geral, jogadores que estavam no radar da seleção brasileira. Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, Joelinton, Neymar, Rodrigo e Endrick. E aí a gente tá falando aqui de potencialmente, cara, vamos supor aqui que 2 desses zagueiros sejam titulares, o Neymar em condição física ideal também é titular, Rodrigo provavelmente pode ser titular e talvez até 5 se você considerar que o Endrick também pode ser titular. Então a gente está falando de 5 possíveis titulares que não estiveram à disposição só na última data FIFA. Beleza, mais uma vez, a gente teve o Alex Ribeiro que jogou muito, a gente teve Vini, Rafinha, talvez o Endrick fosse reserva, ou talvez nem fosse convocado, mas a gente tá falando aqui do Rodrigo, por exemplo, é um cara importante, eu acho, pelo menos para você ter no grupo. São caras de muito peso, sabe? E eu quis trazer esse tema aqui, eu não quero, mais uma vez, diminuir o impacto dos trabalhos ruins do Dorival e do Diniz e do Ramon. Acho que realmente coletivamente o time não rendeu, mas é inegável que todos esses jogadores que eu citei fizeram falta para a seleção brasileira em algum momento, e isso porque eu nem entrei a fundo, eu não entrei a fundo de pegar convocação por convocação e ver quais jogadores foram cortados em cada convocação, porque se você fizer isso, o impacto é ainda maior. Teve convocação que a gente não pôde contar com o Vinícius Júnior, com o Ederson, goleiro, com o próprio Alisson, deixa eu ver quem mais aqui, o Rafinha, se não me engano, também chegou a ser cortado por lesão. E isso aí eu tô falando só de lesão também, cara, sem contar outros jogadores por problemas externos, né, como Paquetá, mas eu quis falar aqui sobre lesões, porque eu acho que isso é pouquíssimo falado sobre a seleção brasileira, o quanto que isso impactou nesse ciclo para a próxima Copa do Mundo. E eu já estava no pensamento de fazer esse vídeo, e a Mariana, que é uma das inscritas aqui no canal, ela sugeriu, faz um vídeo sobre lesão. Eu falei, legal, realmente eu já estava com essa ideia meio embrionária, ela falou, e eu coloquei no script aqui para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Devo ter esquecido de algum nome que se lesionou, mas acho que esses eram os mais relevantes. E se você tem alguma sugestão de tema, só deixar aí nos comentários, que inclusive se ajuda muito aqui, porque às vezes a gente fica um pouco sem ideia, né? Então toda sugestão de tema é bem-vinda aqui pro canal. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Inclusive, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.